na aula de hoje a gente vai graficar funções. Essa aqui é a nossa primeira função, a gente vai graficar mais de uma função. Nesse primeiro exemplo, então, a gente tem f de x igual a x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4 mais 2. A gente tem uma ordem para fazer que fica bem tranquilo para a gente conseguir graficar funções, essas funções que são mais estranhas. E a gente já sabe que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem uma função é falar sobre o domínio da nossa função. Então, qual que é o domínio da função? O que eu preciso? Eu preciso que a parte de baixo seja diferente de zero, então eu preciso que x² menos 4 seja diferente de zero. Isso nos implica que o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Assim, o nosso domínio vai ser os reais menos o menos 2 e o 2. Então, tá ali o nosso domínio da nossa função. A partir disso, o que a gente precisa fazer? Então, nossa segunda bolinha. A gente precisa calcular o que acontece próximo desses pontos. Então, eu vou começar aqui calculando, então, o limite, já que eu não consigo substituir o valor, né? O limite em x igual a menos 2. O que acontece com isso daí? Em outras palavras, o que eu preciso é calcular limite x mais 2 dividido por x² menos 4 mais 2, quando x tende a menos 2. O que eu faço aqui? Eu sei que essa parte de baixo eu posso escrever como x menos 2, x mais 2, eu posso fatorar a parte de baixo. Então, fatorando vai ficar assim. Como a gente tem x mais 2 multiplicando x mais 2 aqui embaixo dividindo, a gente pode simplificar esses dois e nossa conta vai ficar desse jeito aqui. Agora reparem que eu não tenho mais problema de determinação. O zero que eu tinha aqui embaixo, ele já não existe. Então eu posso simplesmente substituir o menos 2 na nossa conta. Como é que vai ficar? 1 sobre menos 2 mais 2. Isso é a mesma coisa que 1 sobre menos 4 mais 2. Fazendo as continhas aqui, a gente tem o menos 4, então vai ficar 1 menos 8, que vai dar menos 7 sobre menos 4, que é 7/4. Lembrar que a gente sabe o que isso significa? Isso significa que no nosso gráfico é menos 2 e 7/4 é uma bolinha aberta. Então, quando a gente for montar o gráfico, a gente sabe que vai acontecer. A gente vai ter uma bolinha aberta no gráfico. O que mais? Bom, nos falta calcular o outro limite, que é o limite quando x é igual a 2 agora. Lembrando que a gente calculou o menos 2 e agora a gente precisa calcular no outro problema de domínio que a gente tem. Então, como é que vai ficar? É isso que a gente tem que calcular. A gente sabe que a gente tem que fatorar a parte de baixo. Então, o nosso problema fica desse jeito. De novo, se eu simplificar, a gente tem a mesma coisa que tinha sobrado antes lá, que é limite quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2 mais 2. Porém, diferente do que aconteceu no outro exemplo, eu não consigo ainda substituir esse valor aqui. O que acontece? Se a gente fosse substituir aqui, a gente teria 1 sobre 0. E a gente já sabe que 1 sobre 0, isso significa que a gente tem uma assíntota vertical. Então, a gente não vai ter bolinha aberta, como foi outro caso que a gente chegou em algum número. Então, a gente vai ter uma assíntota. Se a gente vai ter uma assíntota, como a gente está construindo o gráfico, a gente vai ter que calcular os limites laterais. Então, eu vou precisar calcular primeiro esse limite aqui. O que a gente sabe sobre esse limite aqui? 1 é um cara... Esse 2 não faz diferença para nós na nossa assíntota. Então, a gente vai ter em cima 1, que é um cara positivo. E se a gente está em 2 à esquerda do 2, ele é um número um pouco menor do que 2. Se a gente tirar 2, ele vai ser um número que vai estar um pouco menor do que 0, então a parte de baixo é negativa. O que ocorre, então, é que a gente já sabe que mais com menos dá menos, então a gente tem uma... Na nossa assíntota, perto de 2 à esquerda do 2, a função tende a ir a menos infinito.
Por outro lado, se a gente calcular o mesmo limite, agora com x tendendo pela direita, a parte de cima continua positiva, o 2 não faz diferença na nossa conta. E aqui embaixo, se eu tinha o 2 e eu estou à direita do 2, quando eu tirar 2, eu estarei à direita do zero, então essa diferença também é positiva. O que vai acontecer é que, como mais com mais dá mais, a gente vai ter infinito. Então agora a gente já calculou todos os lugares onde o limite não existe, certo? Ou melhor dizendo, a gente calculou em todos os lugares onde a gente não tem domínio, certo? Em todos os pontos onde não existe nosso domínio. Então, agora o que a gente vai fazer é calcular as assíntotas horizontais. A gente ainda lembra que calcular assíntotas horizontais é fazer limite. E eu posso pegar a nossa função já simplificada, eu não tenho problema com isso, certo? Porque é a mesma conta, porém o x ainda é infinito, então eu vou poder fazer as mesmas simplificações que eu fiz nesse caso aqui. Então não tem por que eu usar aquela função, eu posso já usar simplificada. Então, como é que a gente resolve isso? Repara que vai ser um número muito grande dividido, 1 dividido por um número muito grande. Isso vai dar 0. Mas como eu estou somando 2, isso dá 2. Por outro lado, como eu tenho que calcular as duas possíveis assíntotas, né? Então eu tenho que calcular também quando x tende a menos infinito. E isso vai ser a mesma coisa, porque 1 é um número fixo dividido por uma coisa muito grande, por mais que seja negativo, isso vai dar 0. Então é 0 mais 2 e dá 2. Então o que a gente conclui é que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. O que mais que eu posso calcular? É sempre interessante a gente ter na nossa função os pontos onde corta o eixo x e o eixo y. Então, a partir de agora, a gente vai calcular se existir esses dois pontos. Primeiro, f de x igual a 0, para descobrir quem são as possíveis raízes. Eu vou usar a nossa função, então a nossa função é x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4 mais 2 igual a 0, certo? Como a gente já sabe que o nosso x ele é diferente de mais ou menos 2, eu vou de novo simplificar essa parte. Vai ficar x mais 2 dividido por x menos 2, x mais 2 igual a 0. Simplificando esses daqui, a gente fica com 1 sobre x menos 2 mais 2 igual a 0. O 2 eu posso passar para o outro lado subtraindo. O que está dividindo eu posso passar multiplicando, então eu tenho menos 2x menos 2. E a gente vai ter a seguinte conta: 1 igual a menos 2x mais 4. Em outras palavras, 2x é igual a 3. Ou ainda, x igual a 3 meios. Então, o que essa conta aqui nos fala? Ela nos fala que 3 meios e 0 para y é uma bolinha fechada no gráfico. Fechada porque, de fato, o 3 meios faz parte do nosso domínio, então ele tem que ter uma imagem, e a gente viu que a imagem dele é 0. Falta ainda o mais fácil de todos, que é calcular quanto que é f de 0, sabendo que a nossa função é 0 mais 2, 0 ao quadrado menos 4 mais 2, a conta que a gente fica é 2 menos 4 mais 2, isso é menos meio mais 2, que dá 3 meios. Deu o mesmo número daqui, mas é pura coincidência, tá? E o que isso significa aqui? 0 para x e 3 meio para y é também uma bolinha fechada no gráfico. Por quê? Porque f de 0 dá este valor aqui. Aí, antes de fazer o gráfico, eu vou juntar todas as informações numa tabelinha para ficar mais fácil de pegar o gráfico e não precisar ficar indo e voltando, para não precisar voltar lá em cima. Então, eu fiz uma tabelinha que é x, y e como que é esse ponto ou o que a gente tiver,
certo? Então, a primeira informação que a gente tem lá do começo é que se o meu x for menos 2, a minha imagem vai ser 7/4. E logo em seguida eu tenho as assíntotas, que quando x é 2, eu tenho à esquerda eu tenho menos infinito e à direita eu tenho mais infinito. Então eu vou colocar essas informações lá embaixo. Então vai ficar assim. Se o nosso x for menos 2, o nosso y é 7/4 e isso é uma bolinha aberta. Se a gente estiver no ponto 2, aí eu vou ter que dividir o meu gráfico, o meu y, né? Se eu tiver à esquerda, vai dar menos infinito. Se eu tiver à direita, vai dar mais infinito. E isso daqui a gente sabe que é uma assíntota. Vamos ver o resto que a gente tem aqui. Faltou a gente colocar a assíntota horizontal. A gente sabe que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Então, eu vou escrever aqui, o meu x eu não tenho, né? Então, se y for 2, a gente tem uma assíntota. Essa daqui é vertical e essa daqui é horizontal. O que mais falta? Faltam esses dois pontos aqui. Então, eu também vou anotar eles, que se o meu x for 3/2, o meu y é 0, bolinha fechada. E se o meu x for 0, o meu y é 3/2, lembrando que isso aqui é o acaso mesmo, é só o jeito da função, e a bolinha também é fechada. Agora que eu já coloquei tudo aqui junto, acho que vai ficar mais fácil para a gente graficar, então vamos graficar, como é que fica? Tá aqui o gráfico, eu vou começar colocando as duas assíntotas que eu tenho. A assíntota em x, ela é esse 2 aqui, então eu vou começar marcando ela, é uma assíntota vertical aqui em 2, então ela vai fazer isso daqui. E nossa assíntota horizontal também é y igual a 2, então já vamos marcar aqui também. Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer quais são as bolinhas, vamos marcar as bolinhas e depois a gente termina. Quais são as bolinhas que eu tenho? O que dá para ver aqui é que se o meu x for 0, o meu y é 3/2, lembrando que 3/2 é 1,5, né? Então, 0 para x, 1,5. E do contrário também, se o meu x for 1,5, o meu y é 0, então minha função também passa por aqui. Tá, mas ainda a gente tem algumas informações que a gente perdeu, falta a gente colocar esses dois valores aqui. Então, se eu tiver à esquerda do 2, eu vou estar em menos infinito. 2 na esquerda, a minha função vai ter que ir lá para baixo. E 2 à direita tem que ir lá para cima. Então, aqui assim vai estar lá para cima, porque a gente está aqui em 2. Então, o que acontece? A minha função, ela, quando for bem negativa, ela vai estar próximo de 2, então ela vai estar aqui assim, porque a gente viu que quanto mais negativo o meu x for, mais próximo de 2 tá? E ela vai ter que passar por todos esses pontos. Opa, faltou marcar esse ponto aqui, né? Então, se o nosso x for menos 2, 7/4 é quase 2, ele é 1,75. Então, ele é um pouco depois desse cara aqui, então vou marcar aqui 7/4. Ele tem que ligar junto com o menos 2. Vou fazer de verdinho aqui, para não parecer que é da nossa função. Então, exatamente ali onde eles se encontram, a gente tem uma bolinha aberta. Agora sim, marquei todos os pontos. E agora a minha função faz o quê? Ela vem daqui, encosta aqui, pula aquele bolinha ali, né? Tem que encostar nesse ponto, tem que encostar nesse ponto. E depois ela vai lá para baixo. E aqui, o que a gente sabe? A nossa função vai aparecer aqui em cima e ela vai ter que ir decrescendo e conforme passar o tempo, ela vai se aproximar de 2. Por quê? Porque a gente sabe que o 2 é uma assíntota horizontal, tanto quando a gente está falando em menos infinito, quanto em mais infinito, a minha função tem que ir para próximo de 2. Então, e assim a gente tem o gráfico da nossa função. E essa função aqui é a função no GeoGebra. Repara que tá
razoavelmente bonitinho. Lógico que se a gente olhar aqui, a gente não fez uma inclinação tão boa quanto deveria ser, mas para esboço de um gráfico, para entender o que está acontecendo com a nossa função, de fato, eles estão muito parecidos. Então, a ideia de montar gráfico é usando esses passos aí.